Muito boa noite. Meu nome é Márcio e nos foi proposto que nós fizéssemos uma reflexão hoje sobre o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, como programação da Associação Espírita Luz no Araguaia. Então, inicialmente, nós gostaríamos de desejar uma boa noite a cada um dos que possa estar conosco, que nós possamos comungar em pensamento, porque, lembrando que Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, fala sobre a lei de evolução, é preciso que nós compreendamos em todos os fatos que ocorrem em nossas vidas e ao longo da existência da humanidade, é importante que nós tenhamos a capacidade de reconhecer onde está a evolução possível. Então, nessa situação em que nós estamos vivendo, em que a nossa casa de oração, a Associação Espírita Luz do Araguaia, encontra-se impedida de nos receber, a Associação Espírita Luz do Araguaia se estende até os nossos lares. Ela adentra as nossas casas, permitindo que a comunhão de pensamentos que lá ocorria se espalhe, né, pelos lares de cada um de nós. Então, a título de prece inicial e de oração inicial, nós apenas pedimos que Deus, que o Mestre Jesus, abençoem a cada um de nós e a cada um dos lares que está representado através dessa transmissão. Nós vamos fazer uma leitura inicial para reflexão do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A mensagem de número 117, que se chama Possuímos o que damos. E ela se inicia citando o trechinho do Evangelho de Paulo. É mais bem-aventurado dar do que receber. Quando alguém se refere à passagem evangélica que considera a ação de dar mais alta bem-aventurança que a ação de receber, quase todos os aprendizes da Boa Nova se recordam da palavra dinheiro. Sem dúvida, em nos reportando aos bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar que em ser ajudado. Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais que, irradiados de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno de nossos passos. Quem dá, recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. Oferece a gentileza e encorajarás a plantação da fraternidade. Estende a bênção do perdão e fortalecerás a justiça. Administra a bondade e terás o crescimento da confiança. Dá o teu bom exemplo e garantirás a nobreza de caráter. Os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas, a fim de que em doação permanente se multipliquem ao infinito. Serás ajudado pelo céu, conforme estiveres ajudando na terra. Possuímos aquilo que damos. Não te esqueças, pois, de que és mordomo da vida em que te encontras. Cede ao próximo algo mais que o dinheiro de que possas dispor. Dá também teu interesse afetivo, tua saúde, tua alegria e teu tempo, e em verdade entrarás na posse dos sublimes dons do amor, do equilíbrio, da felicidade e da paz, hoje e amanhã, neste mundo e na vida eterna. Bem, eu via agora à tarde pelo YouTube, no canal da Federação Espírita Brasileira, eu assisti um vídeo de um estudo sobre o capítulo 13.
E um dos participantes desse vídeo, eram 7 participantes, comentou que na economia das bênçãos divinas, a função de distribuição competia a nós, seres humanos. E é bem verdade, né? A providência divina oferece tudo aquilo que está à disposição de cada um de nós no mundo, e cabe a nós a distribuição. Então nós decidimos, né, diante das ofertas que o mundo nos faz, nós decidimos o que fazer com elas. Se as bênçãos que nós recebemos ficarão guardadas conosco, se elas serão compartilhadas, e não só as bênçãos materiais, né, a bênção da própria vida, a bênção do tempo que nós dispomos, os frutos de nosso trabalho, as possibilidades que o trabalho de cada um de nós pode desempenhar, ou mesmo as possibilidades do trabalho fraterno, em benefício do próximo, nas múltiplas ações de caridade que cada um de nós pode encontrar pelo nosso caminho. Mas vamos então ao capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. É uma recomendação na forma de uma alegoria, não é uma parábola, é uma alegoria, né? Que Jesus utilizou para dizer que o bem que nós fazemos, o auxílio que nós prestamos, deve ser feito da maneira mais discreta possível. Nesse capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, além das instruções dos Espíritos, Allan Kardec inicialmente apresenta 4 subtítulos, né? São eles: fazer o bem sem ostentação. E ele comenta no texto, né? Ele inicia o texto desse tópico, desse subtítulo, dizendo o seguinte: é na verdade um trecho do Evangelho de Mateus. Guardai-vos de fazer vossas boas ações diante dos homens. Ou seja, o que você tiver que fazer de bem ao próximo, faça de maneira discreta, evite fazer isso diante das pessoas, diante dos homens, evite ser visto, faça o possível para que o bem que você praticou fique entre você e Deus, apenas. Porque apenas a Deus interessa, né, o benefício que nós prestamos a outrem. Evidentemente a quem recebe também, mas não é esse o nosso objetivo, é obter o reconhecimento de outrem, e sim praticar o bem, né? E é interessante que Jesus, além de recomendar que nós não fizéssemos as nossas boas ações à frente dos outros, ostentando isso para a sociedade, essa palavra que está na moda agora, né, da ostentação, Jesus também exemplifica isso quando, descendo da montanha, né, após o Sermão da Montanha, ele cura o leproso. E ele fala: guarda-te de falar isso a alguém. Mas além disso ele fala assim: mas vá até os sacerdotes, mostre-se a eles e ofereça aquilo que a lei de Moisés prescreve, né, ao templo. Então é interessante que Jesus ele toma o cuidado de orientar ao beneficiado que oculte o autor do benefício recebido. Mas ele não faz nenhuma restrição, pelo contrário, ele recomenda que o bem seja divulgado, né? E embora pareça contraditório, basta a gente lembrar da outra passagem do Evangelho, né, em que Jesus recomenda que nós não coloquemos a candeeira debaixo, nós não coloquemos a luz debaixo do alqueire, né? Ou seja, o bem precisa ser visto, né? Ele precisa iluminar, a luz precisa estar em posição tal que ilumine o mundo. Então, dessa forma, o bem ele não precisa ser escondido, mas a autoria não precisa ser anunciada. Esse é que é o ponto, né? Enfim,
No primeiro subtítulo, Fazer o Bem Sem Ostentação, Jesus recomenda uma conduta discreta na prática do bem. No segundo tópico, que trata dos infortúnios ocultos, né, Allan Kardec faz um alerta para a existência de situações que não vêm a público. Ele até cita que nas grandes tragédias, né, a humanidade se sensibiliza e a fraternidade é movida meio que por um impulso coletivo. Então, quando há grandes desastres, grandes secas, grandes cheias, ou outras situações que fazem vítimas ou que deixam um grande grupo de pessoas em situação de necessidade, a fraternidade humana se mobiliza, né? Como aconteceu em várias vezes. A gente lembra da fome na Etiópia, lembra do Live Aid, a gente vai ficando velho, né? Vai guardando essas experiências. E outros tantos momentos em que a humanidade se mobilizou, né? Tivemos no Brasil também uma iniciativa de vários artistas, né, em benefício dos flagelados da seca no Nordeste, na década de 80. Enfim, é um alerta, uma orientação, melhor dizendo, para que nós estejamos observando continuamente se ao nosso redor existem pessoas que sofrem em silêncio. Se aquela pessoa que às vezes está ao nosso lado no dia a dia, colega de trabalho, colega de estudo, ou mesmo familiar, se essa pessoa eventualmente está passando por algum sofrimento, necessitando de algum auxílio, não necessariamente material, e que nós podemos prestar, que as pessoas sofrem em silêncio, né? Muitas vezes a situação que as pessoas vivenciam é tão constrangedora para elas que eventualmente sempre tiveram a possibilidade e a capacidade de prover o próprio sustento, de prover as próprias necessidades, e eventualmente se encontram numa situação em que isso se torna impossível, seja por motivo de doença, por questões de trabalho, ou pela falta do trabalho, por questões econômicas, ou quaisquer outras questões que sejam. E a pessoa simplesmente silencia. Ela não entende que pode recorrer ao próximo em busca de auxílio. Então, quando o Evangelho segundo o Espiritismo menciona a questão dos infortúnios ocultos, né, além de falar da questão da conduta discreta, e ele até cita a história de uma mãe que leva a própria filha para visitar aquelas pessoas que ela beneficia e que se encontram desvalidas, sem ter condições de obter o próprio sustento daquela família. Ele recomenda algumas condutas, né, através dessa história. Porque a filha que acompanha a mãe que pratica caridade nesse trecho do Evangelho fala, mãe, eu quero dar alguma coisa. E aí a mãe fala assim, o que você podia dar, minha filha, já que você não possui nada, né? Tudo que você possui, na verdade, é meu. Você podia aprender a costurar, confeccionar algumas peças de roupa, de enxoval para os bebês, e aí sim você estaria dando alguma coisa que é sua. Você estaria doando o seu tempo em benefício dessas pessoas. Então, nesse segundo subtítulo, abordando os infortúnios ocultos, Allan Kardec nos alerta, nos lembra que nem todo sofrimento, nem toda necessidade grita. Muitas vezes ela é silenciosa e ela precisa de um olhar fraterno para que seja identificada em certas situações. No terceiro subtítulo do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec discorre, organiza o texto, né, falando sobre o óbolo da viúva, aquela passagem que no templo os frequentadores, né, mais ricos deixavam valores significativos em doação, quando então uma viúva adentra o templo e deixa uma pequena moeda. E Jesus aproveita aquela situação e oferece a lição aos discípulos, né, falando assim, olha, em verdade vos digo que esta viúva, essa senhora que colocou ali uma moedinha, ela doou mais que todos os outros,
porque ela doou daquilo que lhe era necessário ao próprio sustento, enquanto os outros doaram daquilo que lhe sobrava. Então aí Jesus está fazendo o quê? Ele está relativizando o valor do auxílio prestado. Ele não conta, para usar a moeda nacional como exemplo, ele não conta o auxílio prestado em quantos reais a pessoa doou. Né? A justiça divina contabiliza o auxílio prestado, material ou não. Auxílio em dinheiro, em doação, ou auxílio no dispêndio de tempo em benefício do próximo, numa visita fraterna realizada, qualquer que seja o auxílio. A contabilidade divina considera a capacidade que a pessoa tem de doar. Então, quem muito pouco tem, quando doa, pode estar doando proporcionalmente muito mais do que aquele que muito tem. O exemplo mais fácil de entender é através da caridade material. Uma pessoa que seja muito rica, quando ela doa R$100, provavelmente não vai fazer diferença no seu orçamento doméstico. Uma pessoa com condições financeiras mais limitadas, né, certamente sentirá falta desse valor caso venha a doá-lo. A mesma linha de raciocínio vale para os outros gêneros de caridade. Né? Então, mesmo não sendo a caridade material, sendo a doação de tempo para a realização de uma visita, ou mesmo a intensidade do envolvimento com o assistido, porque às vezes simplesmente ouvir é prestar assistência. Em outras situações, perdoar é prestar assistência. E assim sucessivamente. Portanto, a passagem que consta no Evangelho do óbolo da viúva é uma orientação de que não a contabilidade divina é diferente da contabilidade humana. Ela contabiliza em função da disponibilidade que cada um tem daquele bem, material ou não, que é oferecido. E é assim que Jesus avalia, Jesus e Deus, né, avaliam a cada um conforme aquilo que possuem para doar. Né? O subtítulo 4 se denomina convidar os pobres e os estropiados. Né? Então, esta recomendação do Evangelho é um lembrete, né? Porque Jesus fala assim, só para deixar mais claro, né? Jesus fala, olha, quando for convidar alguém para um banquete, não convida aquelas pessoas que podem retribuir, né, te convidando por sua vez para visitá-los, para banquetear com eles. Convida os pobres e os estropiados, porque eles não terão nenhuma possibilidade de retribuir. Então, qual é a lição por trás dessa fala? Primeiro que nós não devemos, ao estender o benefício a alguém, melhor dizendo, quais são as lições? Né? A primeira, nós não devemos esperar a retribuição quando a gente decide estender o benefício a alguém. E o segundo ponto é que aqueles que não têm como nos retribuir, vamos dizer assim, de certa forma, nos garantem, se a gente pudesse dizer dessa forma, né, a pureza do ato. Porque nós somos seres humanos, nós carregamos imperfeições, nós somos falíveis. E nem sempre nós fazemos uma ideia muito precisa de quem nós somos enquanto seres humanos, enquanto personalidade. E às vezes nós somos mais egoístas do que nós imaginamos. E muitas vezes, quando nós nos movemos a beneficiar alguém, nós contaminamos involuntariamente, às vezes inconscientemente, mas contaminamos esse ato com alguns de nossos interesses de aproximação, interesses de estreitamento de laços, né? Às vezes não são interesses materiais, às vezes são interesses afetivos, interesses sociais, até interesses profissionais. Então, aqueles irmãos que não têm nada para nos oferecer em troca, quando recebem o nosso benefício, o nosso auxílio, quando nós estamos na condição de oferecê-lo,
garantem totalmente a isenção das nossas intenções, né? Porque simplesmente não teriam nada a oferecer em troca. E Jesus, conhecendo as nossas imperfeições, fazer essa recomendação, né? Como vocês são imperfeitos, é melhor que vocês busquem esse caminho com menos riscos, né? De contaminação das intenções. E, por fim, eu gostaria de fazer, antes da conclusão, uma reflexão a respeito dos aspectos envolvidos na prática da caridade. Quando nós vamos estender o benefício a qualquer pessoa, a qualquer ser humano, quais são os fatores aí que estão envolvidos? Bom, primeiro que o centro da ação caridade, o centro do agir em benefício do próximo, é a pessoa que está em necessidade. Então nós precisamos ter alguém precisando de alguma coisa. E naturalmente, para que ocorra a caridade, né, precisa ter alguém que preste o auxílio. Então esses dois lados, né, alguém que auxilia e alguém que tem necessidade do auxílio, são os pontos que precisam se encontrar para que ocorra alguma ação de caridade. Então, assim, cada uma dessas partes, né, tem lá, digamos assim, alguns pontos a considerar, né, alguns aspectos que a gente pode pensar. Não para julgar, né, mas para que nós possamos compreender a nós mesmos quando nós agimos em benefício de alguém. Então, da parte de quem auxilia, né, o que nós podemos analisar? Podemos analisar, por exemplo, qual é a motivação daquele que auxilia. Por que motivo ele está auxiliando? O que o sensibilizou para aquele ato de caridade, para aquele ato de auxílio ao próximo? A empatia, ele consegue compreender a situação difícil em que o próximo se encontra e assim busca auxiliá-lo, né? Ou é ao contrário do que Deus prescreveu, um interesse no reconhecimento da sociedade, nos atos que ele pratica em benefício do próximo, né? E aí o Evangelho é bastante claro, quando nós praticamos o bem para alguém, na intenção de sermos vistos, para que a sociedade reconheça o nosso valor, nós já temos a nossa recompensa. Porque nós não queríamos a nossa consciência aliviada de prestar o benefício a quem precisa, nós queríamos as luzes da ribalta, né? Nós queríamos a humanidade, aqueles que nos cercam, nos admirando. E então, perante a consciência divina, está tudo certo. Se a gente queria só o reconhecimento da sociedade e a sociedade reconheceu, acabou por aí. Não temos nenhum mérito do ponto de vista espiritual quando agimos assim. Depois, outro ponto que a gente pode avaliar da parte de quem presta o auxílio é a intenção. Qual é o resultado que a pessoa pretende obter com aquilo? Ela quer auxiliar o próximo? Ela quer resolver o problema do próximo? Ela quer cumprir uma obrigação? Ela quer eventualmente diminuir algum sentimento de culpa? Porque nós carregamos culpas, né? É muito complicado numa sociedade injusta como a que nós vivemos, a gente olhar crianças passando necessidade e não nos sentimos culpados, pelo menos um pouquinho, né? Porque nós temos eventualmente alguma sobra na nossa despensa, né? Então, assim, a culpa também pode ser um motivador. Aí precisamos refletir se nós devemos de fato ou não sentir essa culpa. Talvez sintamos porque de fato não estamos mobilizando nenhum recurso em benefício de ninguém, e que isso seja um motivador então para que a gente possa buscar esse caminho. Ainda mais nessa situação atual que a gente vive, em que há prejuízos econômicos incidindo sobre várias famílias no nosso país. Outro aspecto que deve ser observado também da parte daquele que presta o auxílio é qual é o esforço que a pessoa precisou despender para prestar aquele auxílio. Resolveu em 1 minuto, não doeu no bolso, a intenção dizendo, o mérito
é desse tamanho, né? Exigiu tempo, esforço, dedicação, ou a pessoa teve que abrir mão de alguma coisa que lhe é muito cara para prestar o benefício ao próximo, o mérito aumenta, né? E por fim, é preciso avaliar também a maneira como a pessoa se porta na realização daquele ato de benefício ao próximo, né? Então, a pessoa pode se portar, às vezes, e o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 13, fala sobre isso, às vezes é como se o ato de caridade fosse um espinho que ferisse a pessoa. Quando a pessoa se sente humilhada em função do benefício recebido, ou quando é necessário, sabe, hoje em dia, né, com as redes sociais, vou doar uma cesta básica e tiro uma selfie doando a cesta básica. Eu estou submetendo aquela pessoa que precisa daquele auxílio a uma exposição que talvez seja humilhante para ela, né? Por outro lado, se a gente seguir a recomendação evangélica de fazer isso de forma discreta, aí bacana, estamos fazendo aquilo que Jesus orientou. Do ponto de vista da pessoa que recebe o benefício, né, a gente deve considerar, primeiro, qual é a capacidade que a pessoa tem de resolver ou não a situação em que ela se encontra. E aí, retomando o trecho do Evangelho que fala sobre os infortúnios ocultos, aquela senhora que levava a filha para beneficiar uma família, né, qual é a situação descrita? O pai está doente no hospital, a mãe tem filho de colo, que ainda amamenta, né, e não tem como trabalhar, como prover sustento. Aquela família está totalmente à mercê. E a mãe, né, a senhora que pratica a caridade, levando a filha consigo, ela não só beneficia, ela, né, leva notícias também, porque ela havia visitado o hospital. Havia visitado o pai daquela família e levava notícias. Olha, eu visitei, ele tem tudo de que ele precisa, a vocês também não faltará nada de que vocês necessitam, né? E quando por acaso, no finalzinho dessa narrativa, né, quando por acaso na casa dela bate algum dos seus beneficiados, ela se apressa em silenciar a pessoa para que não manifeste que ela é a pessoa, que ela é a, digamos assim, a praticante dos benefícios, a pessoa que auxilia, né, aos necessitados. Então, assim, uma conduta totalmente discreta, né, por parte dela. Mas, da parte de quem recebeu a caridade, é preciso avaliar qual é a possibilidade que a pessoa tem de resolver aquele problema, aquela situação em que se encontra. É também importante pensar nas circunstâncias que afetam aquela pessoa e que, de certa forma, incidem sobre o primeiro fator, né, sobre a capacidade de resolver. Mas, por exemplo, atualmente, em função de tudo que nós vemos no noticiário, provavelmente é muito mais difícil conseguir um posto de trabalho, um emprego no atual momento. Venda de porta em porta, quem trabalha com isso, provavelmente é uma circunstância que dificulta muito a vida de algumas pessoas. Então, quais são os fatores alheios à vontade daquela pessoa e que a impedem de resolver o próprio problema? Aquele que recebe a caridade. E por fim, um ponto bastante interessante, que é assim, para a doutrina espírita, né, tudo é justo. Então aquela pessoa que está em sofrimento, ela está talvez em um processo de reajuste. Então nós poderíamos pensar, né, mas então como que eu vou interferir nesse processo de reajuste se ela tem que sofrer daquele jeito? Bom, é interessante que, se nós formos analisar isoladamente as passagens do Evangelho, esses questionamentos surgem, né? Mas a resposta está justamente em outra passagem do Evangelho, né? Quando Jesus fala assim, porque tive fome e me deste de comer. Né? E aí ele cita outras situações em que foi auxiliado, e os discípulos falam, mas quando que a gente fez isso, Senhor?
E Jesus diz assim: na verdade, vos digo que quando fizestes a um destes pequenininhos, a um desses pequeninos, foi a mim que o fizestes. Então essa é a orientação, né? Nós não nos deparamos à toa com as possibilidades de auxílio. Sempre que nós transitamos, né, pela vida de alguém, em alguma circunstância, e nós identificamos, e para isso nós precisamos treinar os nossos olhos, os nossos corações, identificamos uma possibilidade de auxílio, nós podemos ter certeza que nós não estamos naquele momento, naquela circunstância à toa. Um amigo meu, ele costuma dizer que, na verdade ele costuma citar o trecho de um livro que eu peço perdão, não vou lembrar agora. Ele costumava dizer o seguinte: Deus não se materializa na face da terra para prestar auxílio. Para isso ele conta conosco. Então é esse o ponto, né? Existe a necessidade de reajuste? Sim. Mas se uma pessoa está sofrendo em necessidade e nós cruzamos o caminho dessa pessoa naquele momento, é muito provável que a providência divina nos tenha colocado naquele momento, diante daquela pessoa, como oportunidade de dar cumprimento aos desígnios da providência divina. Deus não vai se materializar, mas ele pode fazer com que o ser humano, através da mobilização de vários anjos guardiões, num trabalho coletivo, que um determinado ser humano cruze o caminho de outro. E aí entenda a necessidade de prestar auxílio ao próximo. Por fim, então nós já falamos, do ponto de vista de quem presta o auxílio, do ponto de vista de quem tem a necessidade de auxílio, e nós temos um resultado desse processo, dessa ação da prática de caridade. E aí quais são os possíveis resultados que a gente pode ter desse auxílio prestado, Nós podemos ter uma solução total de um problema. Então a pessoa tinha, digamos, necessidade de um trabalho. E de repente, quem foi auxiliá-lo tinha exatamente a possibilidade e a necessidade de oferecer o trabalho a alguém. Problema 100% resolvido. Outro possível resultado seria a solução parcial ou temporária. Então, a pessoa tem fome, eu ofereço comida para aquele momento, ou para aquela semana, ou para aquele mês, e aí eu tenho uma solução parcial ou temporária. E aí eu resolvi aquela situação mais urgente, aquela situação mais imediata. Mas isso não vai durar para sempre, porque fome a gente costuma ter, eu não sei vocês, eu costumo ter fome todo dia. Meu amigo Alex, se estiver ouvindo aí, é meu companheiro também nesse aspecto da personalidade. Precisamos evoluir. Então, assim, às vezes a solução ela não é definitiva, ela é temporária, ela é parcial, ela não resolve todo o problema. E não deixa de ter mérito por conta disso, porque é um momento de conforto que a pessoa recebeu, algum período a mais que a pessoa deixou de ter aquela necessidade. Então, uma solução parcial? Sim. É uma solução temporária? Sim. E que ajuda e que atende àquela necessidade. Uma outra situação, um outro possível resultado do processo de auxílio é o alívio. Então, a pessoa estava sofrendo em função de alguma doença, e não tinha como comprar o remédio. E alguém que tinha essa possibilidade comprou o remédio e a pessoa teve uma melhora. O seu quadro de saúde teve uma remissão e o sofrimento que ela tinha foi aliviado. Ou, para pegar um exemplo que não seja material, a pessoa perdeu um ente querido por algum motivo e recebeu uma visita de consolação, que fez uma leitura do Evangelho, que orientou ou esclareceu sobre a questão da continuidade da vida após a morte, eventualmente falou sobre a reencarnação, caso a pessoa se identifique com a doutrina espírita, E aí o resultado pode ser o alívio daquele coração dolorido que sente falta do ente querido que deixou de estar presente no mundo material. E por fim, o outro resultado que pode ocorrer do processo de auxílio ao próximo
e esse é bastante mais difícil de obter, vamos chamar assim, para usar a linguagem que a própria Concafras usa, é a promoção. Não sei se vocês já viram Concafras, tracinho PSE. PSE significa Promoção Social Espírita. Né? O que é a promoção social? É oferecer à pessoa a possibilidade de resolver os seus próprios problemas. Então, o auxílio, né, lembrando aqui agora de uma passagem de Chico Xavier, né, é o auxílio que não só doa o peixe, é o auxílio que ensina a pescar. Então, isso pode ser, para citar um exemplo, uma máquina de costura para uma pessoa, para uma senhora que não tem como sair de casa, porque tem que cuidar das crianças e não tem como trabalhar. Então, de repente, uma máquina de costura e alguns tecidos são suficientes para que ela comece a trabalhar. E aí, cada um pode pensar em diferentes exemplos, né, diferentes possibilidades. Tá? Então, esses seriam os possíveis resultados, sendo que o ideal seria que o resultado do auxílio ao próximo alcançado fosse sempre a promoção social, a promoção da pessoa à condição de autonomia de resolver os seus próprios problemas. Né? Nem sempre é possível, né? Até porque dependendo da natureza do problema, da situação que a pessoa vive, às vezes ela não se encontra numa situação em que ela possa ter essa autonomia. E aí eu vou citar agora o que eu havia lembrado da passagem de Chico Xavier, né? Numa vez em que ele foi criticado com relação às práticas de caridade, distribuição de alimentos, né? Que a casa espírita que ele mantinha fazia. E ele foi criticado exatamente com o ditado popular: Chico, não pode ficar dando peixe, tem que ensinar a pescar. Né? E a resposta de Chico, como outras tantas, também foi brilhante, né? Dessa vez. Ele falou assim: olha, mas é que tem gente que não tem força nem para segurar a vara. Né? Então é exatamente isso. Nem sempre a pessoa tem condições de ser promovida socialmente à condição de autogestão, de resolver os seus próprios problemas. E aí nós temos que ter a sensibilidade também para reconhecer essas situações. Então, agora sim, concluindo, desses 4 tópicos principais que o capítulo 13 nos apresenta, né, as recomendações que nós poderíamos resumir seriam: beneficência discreta, lembrar dos que sofrem em silêncio. Eles não vêm à rua clamar pelo auxílio. Nós precisamos ir até eles. Doar além daquilo que nos está sobrando. É muito confortável, né? A gente doar aquilo que não vai fazer falta. Né? E, por fim, não desejar nenhum tipo de retorno, né? Não desejar nenhuma contrapartida quando nós praticamos o bem ao próximo. Enfim, isso é o que nós gostaríamos de comentar hoje. Pedimos que Deus esteja presente em cada um dos lares que compartilhou conosco desses momentos. Jesus fortaleça os corações de cada um de nós, abençoe o nosso povo, o nosso país, que todos nós nos encontremos fortalecidos, né? E unidos através da comunhão dos nossos bons pensamentos, através dos nossos ideais, embora não nos encontremos fisicamente lá na Associação Espírita Luz no Araguaia, vamos lembrar, agora, mais do que antes, os nossos lares são extensões da nossa casa de oração. Então, muito obrigado aos que aqui estiveram. Jesus abençoe a todos nós. Deus esteja conosco. Que assim seja.